Olá, criativo e criativa! Tá procurando um SSD SATA ou NVMe bom e barato para montar o seu PC gamer ou fazer um upgrade, mas não sabe qual escolher? Então veio o vídeo certo! Os SSDs são produtos excelentes para importar da China e economizar muito. Isso porque eles raramente são taxados e os valores são absurdamente mais baratos que os nacionais. Mas será que eles são confiáveis? É isso que a gente vai te responder aqui nesse vídeo. Nós do Que Criativo fizemos uma seleção das marcas que consideramos as melhores e mais confiáveis por lá atualmente, com base em testes e avaliações de consumidores. E os links de cada um estão aqui na descrição para você comprar com segurança na internet. E ao comprar por lá, você ajuda diretamente ao canal. Então, sem mais delongas, já deixa o seu like para fortalecer e bora pro vídeo. SSD SATA Acus. O SSD SATA Acus é uma novidade que oferece compatibilidade com notebooks e desktops, desde que a placa-mãe possua uma interface SATA. A sua fácil instalação o torna uma opção conveniente para atualizações de hardware. Disponível em capacidades que variam de 120 GB a 2 TB, esse SSD oferece uma ampla gama de opções para atender as necessidades individuais de armazenamento. Com uma capacidade de 1 TB, o SSD SATA Acus oferece espaço suficiente para armazenar uma quantidade impressionante de dados. Por exemplo, é possível armazenar cerca de 900.000 fotos, cada uma com aproximadamente 1 MB, ou cerca de 450 vídeos com cerca de 2 GB cada, além de aproximadamente 450.000 músicas, de acordo com a fabricante. Essa capacidade generosa permite que os usuários guardem os seus arquivos importantes, documentos, fotos e mídia com facilidade. E uma das características notáveis do SSD SATA Acus é a sua resistência a danos. Ele é impermeável e à prova de choque, garantindo a segurança dos dados mesmo em ambientes desafiadores. A sua estrutura plástica e a ausência de componentes mecânicos ajudam a evitar danos causados por quedas ou vibrações. Essa característica é especialmente valiosa para aqueles que precisam transportar os seus dispositivos com frequência ou que trabalham em ambientes onde a durabilidade é essencial. O SSD da Acus utiliza uma interface 3.0, proporcionando uma taxa de transferência de dados eficiente. A leitura contínua é acessível a uma velocidade de até 540 MB por segundo, enquanto que a gravação contínua pode ser realizada a uma velocidade de 480 MB por segundo. Essa velocidade de transferência de dados permite uma inicialização rápida do sistema, tempos de carregamento de aplicativos mais curtos e uma experiência geral bem mais ágil no uso do seu computador. Embora o SSD da Acus tenha muitas vantagens, também apresenta alguns pontos negativos que você deve ficar atento. Testes realizados revelaram que a taxa de escrita do SSD é menor do que a anunciada pelo fabricante, ficando em torno de 280 MB por segundo, ao invés dos 540. No entanto, ainda é considerado um desempenho satisfatório para um SSD nessa faixa de preço. Além disso, é importante observar que após o uso de cerca de 60% da capacidade total, é comum nos SSDs que a sua velocidade diminua um pouco, só não pode diminuir drasticamente. Embora isso ocorra com a maioria dos SSDs, algumas marcas podem ser mais afetadas do que outras. Em resumo, o SSD Acus é uma opção de armazenamento sólido, confiável e fácil de atualizar, compatível com notebooks e desktops. A sua capacidade de armazenamento de 1 TB, resistência a danos, interface 3.0 e velocidade de transferência de dados razoavelmente rápidas o tornam uma escolha interessante para aqueles que buscam melhorar a capacidade de armazenamento e desempenho dos seus dispositivos. Apesar de algumas limitações na taxa de escrita e possível diminuição de velocidade após o uso intensivo, o SSD da Acus ainda oferece um desempenho geral sólido, e especialmente considerando a sua faixa de preço e custo-benefício. SSD Golden Fear. O SSD da Golden Fear é um dispositivo de armazenamento altamente popular e queridinho no AliExpress. Com capacidades que variam de 128 GB a até 1 TB, esse SSD oferece uma solução confiável e eficiente para atender as necessidades de armazenamento da maioria dos usuários. Esse SSD possui um fator de forma de 2,5 polegadas
e utiliza a interface SATA 3 para se conectar ao seu dispositivo. Com uma interface de dados de 6 GB por segundo, o Golden Fear oferece uma transferência de dados rápida e eficiente, garantindo tempos de carregamento mais rápidos e desempenho geral aprimorado. Uma das principais características do Golden Fear é o seu baixo consumo de energia. Isso significa que ele não só oferece uma vida útil mais longa para a bateria de dispositivos portáteis, como também é uma opção econômica para usuários preocupados com eficiência energética. Outra vantagem do Golden Fear é a sua operação silenciosa. Ao contrário dos discos rígidos tradicionais que possuem partes mecânicas móveis, o SSD da Golden Fear é baseado em chips de memória flash, o que resulta em uma operação quase completamente silenciosa. Isso é especialmente benéfico para os usuários que desejam um ambiente de trabalho ou entretenimento livre de ruídos indesejados. Além disso, o SSD da Golden Fear oferece uma garantia de 3 anos, o que garante a qualidade e a durabilidade do produto. Antes de ser enviado aos consumidores, cada unidade é testada e inspecionada para garantir que atenda aos altos padrões de qualidade estabelecidos pela fabricante. Esse SSD é compatível com uma ampla variedade de sistemas operacionais, incluindo Windows, DOS, Linux e Unix. Isso significa que você pode usá-lo em uma variedade de dispositivos, como desktops, notebooks, mini PCs, consoles de jogos e muito mais. A sua versatilidade o torna uma escolha conveniente para qualquer usuário que precise de armazenamento adicional e melhor desempenho. No entanto, é importante mencionar alguns pontos negativos desse SSD também. O uso da tecnologia de células de nível quádruplo, QLC, é um dos motivos pelos quais o preço desse SSD é mais baixo em comparação com outros modelos do mercado. Embora essa tecnologia permita um maior armazenamento por custo menor, ela pode resultar em uma velocidade de escrita e leitura um pouco mais baixa, em comparação com tecnologias mais avançadas, como as células de nível triplo, as TLC, ou células de nível quádruplo, MLC. Além disso, em alguns testes foi observado que o desempenho do Golden Fear pode diminuir consideravelmente após o armazenamento de uma grande quantidade de arquivos. No entanto, é importante ressaltar que o controlador do SSD realiza uma reorganização do espaço em segundo plano, a fim de manter a velocidade original ou aproximada ao desempenho inicial. Portanto, mesmo que ocorra uma diminuição temporária de velocidade, esse SSD tem recursos para minimizar esse impacto e otimizar o seu desempenho a longo prazo. SSD KingSpec. O SSD da marca KingSpec é uma excelente opção para quem busca um desempenho superior e confiabilidade em armazenamento de dados. Com capacidades variando de 120 GB a até 2 TB, ele oferece uma ampla disponibilidade para atender as necessidades de diferentes usuários. Com uma garantia de 3 anos, você pode ter a tranquilidade de contar com suporte caso ocorra algum problema durante esse período. Esse SSD utiliza a interface SATA 3, proporcionando uma conexão rápida e estável com seu dispositivo. Com seu formato de 2.5 polegadas, ele se adapta facilmente a notebooks, desktops, mini PCs e outros dispositivos compatíveis, o que o torna versátil em termos de instalação. Uma das principais vantagens também aqui da KingSpec é a sua velocidade de leitura impressionante, variando de 475 a até 562 MB por segundo, permitindo que você acesse rapidamente seus arquivos e programas. Além disso, a sua velocidade de escrita de 473 a 532 MB por segundo garante uma gravação ágil e eficiente de dados. Outro ponto positivo desse SSD é a sua operação silenciosa, proporcionando uma experiência tranquila e livre de ruídos indesejados. Isso é especialmente vantajoso para aqueles que valorizam um ambiente de trabalho ou entretenimento silencioso. Em termos de compatibilidade, o SSD da KingSpec suporta uma variedade de sistemas operacionais, incluindo Windows, Linux, DOS e Unix. Isso garante que você possa usar esse SSD em diferentes ambientes e com diferentes configurações, oferecendo flexibilidade aos usuários. Mas apesar de todas essas vantagens mencionadas, é importante destacar alguns dos seus pontos negativos a serem considerados ao adquirir. Usuários comuns podem demorar um pouco mais para identificar problemas nesse tipo de SSD,
já que normalmente a instalação inicial do Windows e dos programas ocorre sem problemas. No entanto, à medida que você começa a gravar grandes quantidades de dados, instalar programas adicionais e realizar atualizações do Windows, podem ocorrer perdas de dados e erros estranhos no sistema, segundo alguns usuários. É importante estar ciente dessa possibilidade e tomar medidas adequadas para minimizar esses problemas, como fazer um backup regular dos seus dados e manter o sistema atualizado. Mas apesar desses possíveis inconvenientes, o SSD da Kingspec oferece uma excelente relação custo-benefício, com velocidades impressionantes de leitura e gravação, além de uma garantia de 3 anos para oferecer mais tranquilidade aos usuários. Compatível com uma variedade de sistemas operacionais e adequado para uma ampla gama de dispositivos, ele certamente pode impulsionar o desempenho e a eficiência do seu PC. X-Ray Disk SATA 3. O SSD da marca X-Ray Disk, que é outra queridinha na AliExpress, é uma unidade de armazenamento sólido que oferece um desempenho excepcional e uma ampla gama de capacidades para atender as necessidades de usuários de notebooks e desktops. Com capacidades que variam de 60 GB até 2 TB, esse SSD é capaz de armazenar uma quantidade substancial de dados, permitindo que você salve seus arquivos importantes, aplicativos e jogos com facilidade. O X-Ray Disk possui uma interface SATA 3 que oferece uma velocidade de transferência de dados de alta velocidade, garantindo tempos de inicialização mais rápidos e uma experiência geral mais ágil. Com um formato de 2.5 polegadas, esse SSD é compatível com a maioria dos notebooks e desktops disponíveis no mercado. Um dos principais destaques aqui é o seu controlador, com 3D NAND Flash original. Essa tecnologia de última geração permite uma maior densidade de armazenamento e uma maior durabilidade em comparação com as gerações anteriores de SSDs. Com isso, você pode desfrutar de uma performance estável e confiável ao longo do tempo. O SSD X-Ray Disk é adequado tanto para usuários de notebooks quanto para desktops. O seu tamanho compacto e recursos avançados fazem dele uma escolha versátil para uma variedade de configurações de sistema. Com 2 opções de modelos disponíveis, você pode escolher entre o modelo azul com um case de metal ou o modelo preto feito em plástico. E é importante mencionar que o modelo azul tem um desempenho ligeiramente superior, com componentes de melhor qualidade e uma carcaça em alumínio, enquanto que o modelo preto é um pouco mais lento e possui uma carcaça em plástico. Quanto ao desempenho, o SSD da X-Ray Disk oferece velocidades impressionantes. A sua velocidade de leitura é superior a 560 MB por segundo, permitindo que você acesse rapidamente os seus arquivos e aplicativos. Além disso, a sua velocidade de escrita é superior a 500 MB por segundo, o que significa que você pode salvar e transferir dados com eficiência. No entanto, é importante mencionar um ponto negativo aqui. Esse SSD não possui um sensor de temperatura embutido, o que significa que você não vai ser capaz de monitorar a temperatura dele. Embora isso não afete diretamente o desempenho do SSD, pode ser uma informação útil para usuários que desejam monitorar a temperatura dos seus componentes de hardware. Por via das dúvidas, recomendamos que você utilize um dissipador aqui. SSD Lenovo. O SSD Lenovo E660 e ST800 são unidades de estado sólido que oferecem uma combinação impressionante de desempenho, confiabilidade e capacidade. Esses SSDs são projetados para atender às necessidades de armazenamento de diversos dispositivos, como notebooks, desktops, mini PCs, consoles e muito mais. Com capacidades que variam de 120 GB até 2 TB, esses SSDs fornecem um amplo espaço para armazenar os seus arquivos, aplicativos e jogos. A interface SATA 3, com velocidade de transferência de dados de 6 GB por segundo, garante uma experiência rápida e eficiente, seja para a inicialização do sistema operacional, carregamento de programas ou transferência de arquivos grandes. Esses SSDs oferecem velocidade de leitura acima de 510 MB por segundo e de escrita acima de 450 MB por segundo, garantindo tempos de respostas rápidos e transferências de dados ágeis. E uma das características mais notórias desses SSDs da Lenovo é a sua durabilidade. Equipados com i6 de memória flash NAND 3D,
Esses SSDs são altamente confiáveis e resistentes ao desgaste. Além disso, eles possuem recursos de antivibração e resistência a choques, protegendo seus dados em ambientes mais diversos. O case em metal proporciona uma construção sólida e confiável, ajudando a proteger o SSD contra danos físicos. Outro destaque aqui é a sua compatibilidade com uma ampla variedade de sistemas operacionais. Eles são compatíveis com Windows, Linux e Unix, o que significa que você pode utilizá-los em uma ampla gama de dispositivos sem se preocupar com problemas de compatibilidade. Seja qual for o sistema operacional que você estiver usando, esses SSDs da Lenovo vão funcionar perfeitamente. E para garantir a confiança dos consumidores, a Lenovo ainda oferece uma garantia de 3 anos para esses SSDs, proporcionando tranquilidade e suporte em caso de qualquer problema. No entanto, é importante observar que os modelos E660 possuem versões globais, enquanto que os modelos ST600 e ST800 são exclusivamente destinados ao mercado chinês. Portanto, é necessário verificar cuidadosamente a versão do SSD ao fazer a compra para garantir a compatibilidade com seu local de uso. Wallrun Gen 3.4. O aclamado SSD da marca que tem se tornado queridinha por muitos, a Wallrun Gen 3.4, é sucesso de vendas do momento que oferece um desempenho excepcional e uma confiabilidade incomparável. Com capacidades que variam de 128 GB a 1 TB, esse SSD M2 PCI Express 3.0 é projetado para atender as necessidades mais exigentes dos usuários. Uma das principais características que diferencia o SSD Wallrun Gen 3.4 é a sua impressionante velocidade de leitura, de até 2.600 MB por segundo e velocidade de escrita de até 1.800 MB por segundo. Com essa incrível taxa de transferência, você vai experimentar tempos de inicialização muito mais rápidos, carregamento de aplicativos instantâneo e transferência de dados velozes, tornando as suas tarefas diárias muito mais eficientes. Outra vantagem aqui é a tecnologia 3D NAND Flash, que oferece uma capacidade de armazenamento maior em um espaço físico reduzido. Com essa tecnologia avançada, você pode armazenar uma quantidade significativa de dados, como documentos, fotos, vídeos e jogos, sem se preocupar com o espaço disponível aqui. Além disso, esse SSD suporta a correção LDPC, ou seja, Low Density Parity Check, que garante uma alta integridade de dados armazenados. Isso significa que o SSD da Wallrun oferece uma maior proteção contra erros de leitura e gravação, mantendo seus arquivos seguros e intactos, o que é um ponto muito positivo aqui. A confiabilidade é uma prioridade para essa marca, e é por isso que o SSD Gen 3.4 vem com uma garantia de 3 anos, o que é muito bom também. Isso oferece tranquilidade aos consumidores. Isso porque eles sabem que o seu investimento está protegido e que a empresa confia na qualidade e durabilidade do produto. No entanto, é importante destacar que o SSD Wallrun não possui um sensor de temperatura integrado. Embora a falta de um sensor de temperatura não afete tanto diretamente o desempenho do SSD, ele pode limitar a capacidade de monitorar a temperatura do dispositivo. Portanto, é recomendável utilizar um dissipador de calor ou ferramentas de software de terceiros para monitorar a temperatura do SSD e garantir que ela não ultrapasse os limites de temperatura seguros. NVMe X-Ray Disk. O NVMe X-Ray Disk é um dispositivo de armazenamento de última geração que oferece desempenho excepcional e capacidades variadas. Com uma velocidade de leitura de até 3.200 MB por segundo e velocidade de escrita de até 2.800 MB por segundo, ele permite uma transferência de dados absurdamente rápida. Seja para jogos, edição de vídeo ou tarefas intensivas de leitura ou gravação, esse SSD vai oferecer uma experiência ágil e muito responsiva. Com capacidades que variam de 256 GB a até 2 TB, o X-Ray Disk atende às necessidades de armazenamento de uma ampla gama de usuários, desde aqueles que precisam apenas do básico até aqueles que demandam grandes volumes de dados. A tecnologia NVMe utilizada aqui garante uma conexão de alta velocidade com a placa-mãe,
otimizando o desempenho do sistema como um todo. E um aspecto notório aqui é o fato de que muitos usuários têm relatado um desempenho consistente, mesmo após até mesmo 2 ou 3 anos de uso. Isso significa que a qualidade e durabilidade do produto proporcionam confiança aos consumidores que buscam uma solução de armazenamento confiável a longo prazo. Não é à toa que essa é uma das marcas mais vendidas atualmente. Embora as velocidades impressionantes do X-Ray Disk sejam um ponto forte, também é importante mencionar os seus pontos fracos. Um deles é o aquecimento. Devido à sua alta velocidade, o SSD tem uma tendência a gerar calor adicional. No entanto, para resolver esse problema, o X-Ray Disk vem com Thermal Pad, que ajuda a dissipar o calor e a manter a temperatura sob controle, garantindo um desempenho estável mesmo durante as operações intensas. Além disso, alguns usuários relataram que as suas placas-mãe não reconheceram um X-Ray Disk. Embora isso seja um problema pontual, é importante verificar a compatibilidade do SSD com a sua placa-mãe antes da compra, para evitar qualquer inconveniente. SSD Kingston Digital A400. O SSD da marca Kingston Digital A400 é um dispositivo de armazenamento muito bom, confiável e, claro, eficiente, projetado para melhorar significativamente o desempenho do seu notebook ou PC. Com a sua velocidade de leitura de até 500 MB por segundo e velocidade de escrita de até 450 MB por segundo, ele oferece um aumento significativo na velocidade de inicialização do sistema, no carregamento de aplicativos e na transferência de arquivos também. Esse SSD está disponível em várias capacidades, desde 120 GB até 960 GB, o que permite que você escolha a capacidade que melhor atenda às suas necessidades de armazenamento. E o formato de 2.5 polegadas o torna compatível com a maioria dos notebooks e desktops, facilitando a atualização do seu sistema existente. E com a tecnologia NAND Flash TLC, o SSD da Kingston A400 oferece uma combinação ideal de desempenho, durabilidade e eficiência energética. Essa tecnologia permite armazenar vários bits de informação em cada célula de memória, aumentando a capacidade de armazenamento e a velocidade de leitura e escrita. Além disso, o SSD da Kingston possui recursos adicionais que o tornam um investimento muito seguro. A sua resistência a choques minimiza o risco de perda de dados em caso de quedas ou impactos acidentais. Além disso, a operação silenciosa garante uma experiência tranquila e livre de ruídos indesejados. A Kingston é marca reconhecida pela sua confiabilidade e qualidade e oferece uma garantia de 3 anos também para o SSD A400, juntamente com suporte técnico gratuito. Isso demonstra o compromisso da empresa em fornecer produtos duráveis e confiáveis aos seus clientes. E é importante destacar que não há pontos negativos consideráveis conhecidos até o momento em relação a esse modelo da Kingston, mas é essencial ressaltar a crescente preocupação com a falsificação dos SSDs da Kingston no mercado atualmente. Os consumidores devem estar atentos ao adquirir os produtos dessa marca, principalmente quando comprados de fontes não confiáveis, como os vendedores da China. Algumas medidas de segurança podem ser adotadas para verificar a autenticidade do produto, como desconfiar de preços muito abaixo do valor normalmente praticado, verificar detalhes específicos no SSD, como a marcação da capacidade na porta SATA, o tipo de parafuso utilizado, que são os do tipo Safety, aqui no caso da Kingston, com um pino no meio, além do selo de garantia que deve ter um alto reflexo no produto original. E, é claro, consultar as avaliações de outros consumidores que já testaram o produto. Para mitigar esses riscos, recomendamos a compra do SSD Kingston Digital A400 através da loja oficial da Kingston na plataforma AliExpress. Até onde analisamos, essa loja parece fornecer produtos originais de fato, com todas as características que indicam a autenticidade. No entanto, ainda assim é importante permanecer vigilante para evitar a aquisição de produtos falsificados. NVMe KingSpec. O SSD KingSpec é um NVMe de alta performance e confiabilidade para notebooks e PCs, e é um dos melhores custo-benefício e eu vou te contar o porquê. Com velocidade de leitura de até 1.900 MB por segundo
e velocidades de escrita de até 1.386 MB por segundo, esse SSD NVMe oferece uma experiência de armazenamento muito rápida e eficiente. Com capacidades que variam de 256 GB até 1 TB, o SSD NVMe da Kingspec é capaz de atender às necessidades de armazenamento de diferentes usuários. Seja para armazenar documentos, fotos, vídeos ou jogos, esse SSD oferece espaço suficiente para suas necessidades diárias. A interface PCI Express 3.0x4 garante uma conexão rápida e estável com a placa-mãe, garantindo uma performance de transferência de dados eficiente entre o SSD e o sistema. Essa interface avançada maximiza o desempenho do SSD, garantindo tempos de inicialização muito mais rápidos e carregamentos suaves do aplicativo. E eu vou abrir um parênteses aqui para uma opinião pessoal de quem testou esse NVMe da Kingspec. Por experiência própria, eu posso te afirmar que essa marca tem me surpreendido bastante. O NVMe da Kingspec oferece uma experiência confiável e duradoura. Eu tenho testado ele por mais de 6 meses no meu PC pessoal e até agora não encontrei nenhum problema significativo. Muito pelo contrário. Realizei testes recentes especialmente para esse vídeo e eles confirmaram que as velocidades de leitura e escrita permanecem estáveis e com ótimos desempenhos. Essa experiência positiva destaca o excelente custo-benefício desse SSD e é por isso que eu não podia deixar de dar minha opinião aqui e, claro, não podia deixar ele de fora do ranking. No entanto, é importante mencionar um possível ponto negativo desse NVMe da Kingspec: a falta de DRAM, ou seja, memória cache embutida. A ausência de DRAM aqui pode impactar ligeiramente o desempenho em determinadas situações, especialmente em cargas de trabalho intensivas. No entanto, é importante destacar que para a maioria dos usuários, como eu, essa diferença será mínima ou nula e não afetará significativamente a experiência geral do uso. Em resumo, esse SSD NVMe da Kingspec é uma opção altamente recomendada, inclusive por mim, para quem busca uma solução de armazenamento rápida, confiável e com excelente custo-benefício. Com velocidades de leitura e escrita impressionantes, capacidades que variam de 256 GB até 1 TB e uma conexão PCI Express 3.0, esse SSD atende super bem às necessidades da maioria dos usuários de notebooks e desktops. Embora possua uma falta de DRAM, na maioria dos casos isso não vai ser um problema significativo. Por isso, se você quer um SSD rápido, bom e barato, essa é a minha recomendação para você. NVMe NX Series Kingspec. Ocupando o primeiríssimo lugar do ranking, te apresentamos o SSD NVMe NX Series, também da Kingspec, que já virou a minha queridinha. Uma excelente opção para aqueles que buscam alto desempenho e confiabilidade nas suas unidades de armazenamento por um bom custo-benefício. Com velocidades impressionantes de leitura de até 3.400 MB por segundo e escrita de até 3.000 MB por segundo, esse SSD certamente proporciona uma experiência de usuário extremamente ágil e responsiva. Esse NVMe da Kingspec está disponível em uma variedade de capacidades, que vão de 128 GB até 2 TB, permitindo que você escolha o tamanho ideal para atender às suas necessidades de armazenamento. Seja para um notebook compacto ou um desktop poderoso, o NX Series é compatível com ambos, graças ao seu formato M2-2280 e interface PCI Express 3.0. E além da sua impressionante velocidade, esse NVMe da Kingspec também oferece outras vantagens notáveis. A tecnologia de memória não flash TLC empregada nesse NVMe proporciona uma maior durabilidade e eficiência energética, garantindo que os seus dados estejam seguros e a sua unidade de armazenamento funcione de forma eficiente. Outro destaque importante aqui é a inclusão de um parafuso para facilitar a instalação do SSD no seu sistema. Essa pequena adição pode parecer simples, mas demonstra o cuidado da Kingspec em oferecer uma experiência de usuário satisfatória. Mas apesar de todas essas vantagens, é importante mencionar que alguns usuários relataram que a velocidade de leitura e escrita desse NVMe pode ser um pouco inferior às especificações anunciadas pela fabricante. Mas é válido ressaltar que esse SSD segue o padrão SATA 3.0, portanto, se você realizar testes utilizando um cabo SATA no padrão 2.0,
é possível que você obtenha uma velocidade ligeiramente mais baixa. Portanto, é importante estar atento a esses detalhes e garantir uma configuração compatível para obter o melhor desempenho possível aqui. Em termos de garantia, a KingSpec também oferece uma cobertura de 3 anos para o NX Series, fornecendo tranquilidade e suporte aos usuários em caso de problemas ou falhas. Então você pode ficar tranquilo quanto a isso também. Em resumo, o SSD NVMe NX Series da KingSpec é uma escolha excepcional para aqueles que desejam um desempenho de armazenamento rápido e confiável. Com velocidade de leitura e escrita impressionantes, uma ampla variedade de capacidades e compatibilidade com notebooks e desktops, além de recursos adicionais, como a inclusão de um parafuso, esse SSD oferece uma solução completa para atender às suas necessidades de armazenamento a um excelente custo-benefício. E é por isso que, para nós, ele merece o primeiro lugar no ranking. E se você ainda está se perguntando se vale a pena comprar SSDs baratos no AliExpress, a nossa opinião, levando em consideração o custo-benefício desses SSDs chineses, é que sim, vale a pena. Eles podem ser uma opção mais viável para quem não pode investir em marcas globais de melhor qualidade, como as da marca XPG, Kingston ou Samsung. No entanto, é importante comprar com consciência, tendo em mente que a longo prazo esses modelos mais baratos podem apresentar falhas e até mesmo lentidão em alguns casos. Para uso em jogos, eles podem ser uma ótima opção, pois é possível reinstalá-los em caso de perda. No entanto, aconselhamos que você realize backups periodicamente, a fim de evitar problemas futuros caso ocorra alguma falha no SSD. No geral, se você está com um orçamento mais limitado, optar por esses SSDs mais econômicos e deixar o seu PC mais rápido vale muito a pena. As marcas que mencionamos são confiáveis, com poucos relatos de problemas e bem avaliadas, em especial a KingSpec, a qual testamos e tivemos uma ótima experiência até aqui. A maioria desses SSDs chineses tem uma vida útil superior a 3 anos, por isso são as mais recomendadas atualmente. E aí, curtiu o vídeo? Qual SSD mais te chamou a atenção? Conta aqui pra gente nos comentários. Comenta também se você tem ou já teve algum e compartilhe sua experiência para ajudar outros criativos. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a fazer a melhor escolha. Não deixe de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos, se inscrever se ainda não for inscrito e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do canal, hein? E nos siga também nas redes sociais. Postamos conteúdos inéditos por lá toda semana. Vale a pena conferir. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!